Agora, se eu fiz besteira nessa vida, sou muito apegado, não usei do amor como sendo combustível, utilizei minha posição na religião, ou na política, ou no emprego, para dominar, manipular pessoas. Na hora que eu desencarno, meu espírito sai tão pesado e marcado com as coisas desse corpo, que eu nem às vezes percebo que estou morto. Aí eu fico na erraticidade, como Kardec falava, nessas regiões espirituais mais próximas ao universo físico. É assim que funciona. Se você está limpo, se já colocaram uma bola de ping-pong dentro da água de uma piscina, na hora que você solta, ela voa para fora. Porque o meio da bola não é aquele. Assim é o nosso espírito. Quando a gente está limpo, a gente deixa esse corpo, 10 segundos depois você já está consciente ao lado do corpo. Aí olha com afeto, com carinho para os afetos da sua alma que aqui ficam, igual a bolinha de ping-pong, atravessa um túnelzinho, sabe um elevador magnético? Aí você vai naquele túnel, vai, aí de repente você chega no canto e tem várias pessoas lhe aguardando. Simples assim. Tudo é simples. A distância é nenhuma. Nós aqui estamos cercados por espíritos necessitados, que precisam escutar essa história várias vezes, por seres que estão jornalisticamente cobrindo o que se passa aqui na Terra, porque eles não estão entendendo muita coisa, porque os mundos deles são bem diferentes, essa confusão toda aqui. Por assessores de Javé que ficam tentando semear reflexão em torno do tema, por seres que estão lá no paraíso, mas estão aqui vendo a gente, porque não há destino. O nosso cérebro não consegue compreender isso. A gente pensa que o paraíso é lá longe. Pessoal. Esse universo deste tamanho, com 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 200, 300, 400 bilhões de estrelas, tudo isso é uma gota dentro de uma garrafa de água com gás, é uma gota de gás dentro de uma garrafa de água com gás, cheia de gotinhas. Na ponta dessa chave pode ter um universo. E a gente nem sabe. Tem um filme maravilhoso, cujo nome agora eu esqueço. Deixa eu ver. O fato é que quem estudar física quântica a fundo vai entender essas coisas todas, que tudo isso é possível. E quem é o mestre que criou tantas dimensões a partir de uma ideia que teve? Javé. Só que ele perdeu o controle sobre a ideia. Aí foi se complicando. Hoje ele precisa de ajuda, como todos nós precisamos. Javé criou 2 universos. Que eu saiba, e já é confusão suficiente. E o paralelo? Isso tudo faz parte desse... Javé criou diversas dimensões dentro desse grande universo. O universo físico é a expressão mais primária da criação dele. Ele não vive nesse universo, ele vive num universo paralelozinho. Uma dimensão paralela. Os nomes aí... Tá bem. Se você for falar como hoje em dia a teoria das cordas refere-se ao chamado multiverso, que seriam vários universos convivendo, aí você tem que usar a expressão universo. Se você for falar sobre a ótica espírita, você vai falar dimensões existenciais. Nós, seres humanos, com o tipo de vocabulário que temos, não podemos ter a pretensão de ter a absoluta certeza sobre coisa alguma. Entendam bem. Toda a água do mar não cabe num copinho desse aqui. O nosso cérebro humano é esse copinho aqui. Não tem como toda uma questão cósmica, extraterrena e toda uma questão espiritual caber num cérebrozinho desse. Isso não existe, pessoal. No entanto, a nossa pretensão é ter certeza sobre certas questões. Tente explicar um filme complexo a uma criança de 7 anos. Não tem como ela entender. Tente explicar a um analfabeto o funcionamento de uma televisão. Tente ensinar a mim, que não sou analfabeto, o funcionamento de uma televisão, que eu não vou entender. Não, eu sei que são os elétrons passando pela corrente, é o máximo que eu consigo identificar. Mas entender que é bom, eu não entendo.
Eu até hoje viajo de avião e sempre que eu me sento, digo, como é que esse bicho consegue voar? Nós, seres humanos, na condição animal desse cérebro, somos muito limitados. Nós nos acostumamos a conviver com uma série de coisas, de conquistas tecnológicas, que a gente não sabe como funciona, mas a gente aprende a lidar com elas. Mas nós não temos a devida estatura moral para lidar com o avião, já que usamos o avião não só para transportar, mas também para soltar bombas em outros polos. Ou seja, nós não temos a estatura moral para lidar com um sem número de conquistas tecnológicas que nós estamos lidando, e por isso esse é um dos aspectos do nosso drama. Nós também não temos estatura moral para lidar com nada de realidades espirituais. Nós não temos sequer estatura moral para lidar uns com os outros, já que somos tão defeituosos. Nós temos que conviver. E vamos ter que conviver com realidades espirituais e extraterrenas antes de 2012. Queiramos ou não, estejamos preparados ou não, do jeito que a gente também está convivendo com bomba atômica e não estamos preparados para lidar com isso. Esse é o drama de Javé. Sabe aquela roda que começou a rodar e nem consegue parar? Quando Javé criou a singularidade que explodiu no Big Bang, o nome não é explodir, se expandiu no Big Bang, pronto, acabou. E agora, o que é que eu faço? Não era fazer mais cara pálida, é administrar. Mas eu não queria que ocorresse assim, aconteceu cara pálida, e aí? E o bicho começou, o ainda está se expandindo, e aí? Não, mas por que que Deus deixou? E o livre-arbítrio? Esse é o grande problema. Essas divindades respeitam totalmente o livre-arbítrio de qualquer ser criado, de uma mosca a esse cretino que se chama Rogério, a Javé, a qualquer um de vocês. Se eu quiser fazer uma besteira bem grande aqui com o Ricardo, eu faço. Já Deus não... Vou segurar Rogério. Não é assim, ele até me envolve tudo, mas se eu estou com inveja de Ricardo e quero rasgar essa camisa bonita dele, eu sem querer, Ricardo, desculpa, rapaz, Deus vai fazer o quê se eu sou cretino? Um assassino, na hora que pode só, um bandido, na hora que pode só roubar, mata friamente. O que é que Deus deixa? Esse é o problema. Essas entidades, na hora em que elas criam um ser, e na hora que dotam o ser das mesmas condições que elas, se elas fossem cuidar da evolução desses seres, agindo por eles, que tipo de mérito poderia existir na evolução de cada ser criado? Então, o livre-arbítrio de cada um de nós nos transforma em deuses. A gente pode criar, como a gente pode também destruir. Esses seres não se devem. Javé quis criar, a turma desse cara, não vá por aí, rapaz, ainda falta você cursar aquelas duas matérias, lá naquele curso de divindades, lá no setor do paraíso. Não, mas eu já sei, blá, blá, blá. Cara, não vá por aí, coisa e tal, veja só, fulano que é uma divindade, mas que você ainda não se meteu a criar um universo, uma dimensão. Aí um belo dia, se eu vou criar, e criou, vai fazer o quê? Mas ele queria criar só uma... Aí a coisa... E o pior, ele foi engolido pelo que criou. E aqui dentro, para administrar isso tudo, ele começou a criar seres a partir dele mesmo. Ele não tinha esposa. Não existe sexualidade nessa situação, pessoal. Clonagem de si mesmo. Então ele criou um monte de gente igual a quem? A ele. Se ele já estava com problemas, os que ele criou, também foi com a mesma dose de problema. Aí estes começaram a criar raças e papapá, e mundos, e tudo a partir desse DNA meio problemático. E tudo que esses seres fizeram, entidades maravilhosas, tinham que dar estrutura espiritual, mesmo sabendo que ia ser uma tragédia atrás da outra. Essa história está longe de acabar. Nós temos que nos tornar ativos enquanto existentes nesse universo para poder ajudar o processo. Como é que a gente faz isso? Despertando a luz espiritual em nós mesmos. Sabendo que se a gente se transformar em pessoas amorosas, basta isso, para que se um de nós desencarnar daqui a 10 minutos, levará para o paraíso, aí toma um milkshake lá no paraíso, aí alguém diz, mas olha, infelizmente você vai ter que voltar, rapaz, eu vou ter que me vestir de novo, tudo aquilo vai, porque ó, faltou você contribuir nisso, você está limpo, mas ainda falta fazer isso, e essa é a nossa história. Ou então vai, cara, você fica aí no purgatório mesmo,
Esse é o nosso problema. Em resumo, um dia nós entenderemos que mesmo em não nos